Oi, pessoal, estamos aqui de volta com o Bate-Papo com a Diversidade. Como vocês perceberam, a gente não trocou de roupa, não tomou banho, que a gente gravou os 3 programas juntinhos, tá? Então, se você tomou esse detalhe, não pense que foi uma ilusão de ótica, é verdade, tá? A gente gravou os 3 juntinhos, separadinhos, para você ouvir um pouquinho de cada vez. Se estiver animado, ouve os 3 juntos, né? Espero que sim, né? Se você não tá animado, ouve um, depois o outro, né? Para você aguentar, né? A nosso semblante, né? E aí, então, o que a gente vai falar hoje, né, agora, sobre quem coordena a reunião? Quem coordena a reunião? O próprio nome já diz, coordenador. É o Né? coordenador que tem a atribuição de dirigir os trabalhos da reunião e apresentar a pauta, fazer um breve resumo do que vai ser tratado naquela reunião, dar a palavra às pessoas que assim a solicitaram através daquela lista de pedido de inscrições antecipada, e apresentar também a pauta, dentro da pauta, o que está sendo desenvolvido, fazer a entrega das devolutivas, das demandas que foram encaminhadas nas reuniões anteriores, ou apresentar as demandas que são apresentadas no decorrer do período antes da reunião. Então, ela apresenta as demandas recebidas através do e-mail oficial do Conselho Participativo do Território. E qualquer um pode ser o coordenador. Como que chega? A pessoa bate na porta, entrega currículo, é uma corrida, é no tapa, é na faca, Não. É tipo Jogos Vorazes, é tipo Mad Max, né? Um ente público pode ser coordenador de um conselho? Não, é assim. O Conselho, como eu falei anteriormente, nós temos uma legislação que é pertinente, que trata desde a criação dos Conselhos Participativos, bem como uma portaria que trata do regulamento do funcionamento dos Conselhos Participativos. Então, essa portaria 02, o decreto 59.023, ele trata da eleição geral para quem vai compor o Conselho a cada biênio, que os conselheiros eles são eleitos pela população a cada 2 anos. Então, tem um mandato de 2 anos. Para a eleição, para a coordenação e a direção dos trabalhos, por assim dizer, dar uma equilibrada, uma coordenada e haver um interlocutor do Conselho para junto com a subprefeitura, existe um coordenador, um secretário-geral e um secretário adjunto. Quem pode ser qualquer um desses cargos? A portaria 02 regulamenta efetivamente a forma de eleição, de representação desses cargos. Então, quem pode ser? Qualquer um conselheiro titular, somente o titular. E nesse caso não entra a regra de um titular faltou um suplente assumir ou entra? Não. Para ser candidato a coordenador, secretário-geral, secretário adjunto, somente os titulares. Para o processo de eleição desses cargos, dessas funções, se faltar um titular no dia da reunião que vai eleger essa mesa diretora, vamos chamar assim, o suplente assume em face do distrito daquele titular. Nós, fazendo referência, por exemplo, à Moca, se faltar um da Água Rasa, é o suplente da Água Rasa que vai assumir. Aquele que estiver presente com maior número de votos, ele assumirá a posição com direito a voto. E esse coordenador ele também não pode ficar ali para sempre, né? Não pode virar um ditador, ali um estadista, falar, fica ali para sempre e só quando acabar os 2 anos, se eu não for eleito, eu vou embora. Você me permite fazer uma breve leitura? Sim, para poder... Enquanto você vai fazendo a leitura, se organizando aí, deixa eu comentar uma coisa importante. Porque esse titular, ele é titular durante um tempo, vamos dizer que ele saiu, desistiu, renunciou. O suplente, ele vai assumir essa cadeira. Quando ele assumir essa cadeira, ele é elegível. Sim. Aí para um segundo. Claro que no primeiro teria que já ter pedido já de início e não é tão comum acontecer. Mas no decorrer dos 6 meses, aí tem mudança de território, trabalho com umas pessoais. O titular vai embora e o suplente assume. Ele assumindo, ele se torna um titular. Com certeza. O suplente ele vai se tornar titular sendo declarada a vacância
do outro titular, do outro titular, da vaga, né? E normalmente ocorre por renúncia, falecimento daquele titular, ou mesmo a declaração de vacância por, eu denomino de abandono do cargo, isto é, a lei nova, a portaria 02, que está atualizada pela portaria 12 de 2024, ela determina que faltou 6 vezes consecutivas ou interpoladas no decorrer do mandato do conselheiro, ele é declarado a perda do cargo, a vacância dele, e aí o suplente daquele distrito assume a titularidade, mas não de uma forma objetiva direta. Ele é notificado à Casa Civil, à Coordenadoria de Participação Social, tem um processo, é notificado, tem que constar em ata que está declarando a vacância daquele conselheiro titular, com a justificativa do porquê que está sendo, né? É notificada a Casa Civil publica no Diário Oficial e convoca o suplente mais votado daquele distrito para assumir a titularidade. E a partir da publicação no Diário Oficial, então ele se torna titular daquele respectivo distrito e território. Então, e vamos fazer a leitura que você A leitura, com relação à atribuição do coordenador. O artigo 37 da portaria 02 ela é literal. Assim, em resumo, representar o conselho junto... Aqui, eu não consigo, tá? É representar, mas eu consigo, por isso que eu uso... O seu óculos está bom, o meu eu já preciso de um apoio, gente. Perfeito. Então, o artigo 37 fala das atribuições do coordenador. Inciso 1º, representar o conselho participativo no território da respectiva subprefeitura. E em eventuais solenidades, em conjunto com o secretário-geral, adjunto ou outro conselheiro, sempre que possível. Então, veja, vamos pegar o verbo representar. Isso significa que o coordenador manda no conselho participativo, que ele é detentor de todos os direitos e decisões que passam pelo conselho participativo? Não, ele representa. E quando ele representa, significa que ele tem que ouvir os seus pares. É o que está disposto nessa portaria 02. No artigo 37, a partir de então, verificar como é feita essa representação. Ele apresenta a situação dentro do conselho participativo, é feito o debate, dependendo das circunstâncias, da situação, é votado pelo pleno, representado somente pelos titulares, mas o debate é entre aberto, titulares, né? E suplentes. Até para a população, para o munícipe. E até o munícipe também pode dar o seu pitaco, usando os 3 minutos, cada qual, certo? Para levantar uma demanda X para poder, então, o coordenador, o secretário-geral e adjunto representar aquela comunidade, aquele território, naquele contexto que foi debatido. Então, vamos imaginar uma situação de drenagem que está havendo um lugar dentro do nosso território. Vou usar um exemplo aqui, ali no final da Almeida Lima, da Visconde de Parnaíba, esquina com a Almeida Lima, que em dias de grandes chuvas costuma alagar, costuma criar uma situação de total desconforto e insegurança para a população. Havendo uma deliberação do conselho para poder ir até outros conselhos, outras secretarias, além da própria secretaria da subprefeitura do território, para debater essa questão, para melhorar, obter recursos, obter uma solução para aquele problema, vai haver essa colocação dentro da pauta, vai ser votado, vai estar inserido o resultado dessa situação, dessa decisão do coletivo. As propostas. E aí esse coordenador, o secretário-geral, adjunto, vão participar desses eventos lá fora, audiências públicas, inclusive, certo? Seja desde audiências públicas municipais, que é da nossa competência participar, mas poderá haver uma situação, por exemplo, em se tratando da questão de drenagem,
envolve a Sabesp, que é do governo do Estado. Sim. Então, ele poderá participar também da Assembleia Legislativa, de audiências públicas, para tratar dessas questões. Então, é levado a representação desse coordenador, secretário-geral e adjunto, levar o que foi debatido, o que foi a proposta do conselho, do colegiado. O que ele fala além da proposta que está na ata é problema e responsabilidade dele. Ele não representa, ele não tem então, que chegar lá, fiz um discurso. Não, o discurso é seu. É pessoal. É pessoal. Não tem nada a ver com a coordenação. Não representa o que nós, conselho, deliberamos. A menos que no discurso ele esteja falando exclusivamente aquela decisão, daquela forma. Então aí ele está representando o colegiado do conselho participativo. Ele está agradecendo. Do contrário, está apresentando conteúdo. Opiniões pessoais. Ou, como é dito, repetindo, representar não é mandar, não é achar que propostas novas tem que trazer de volta para debater e voltar. Ele não tem autonomia, né? Porque dá a impressão que é um chefe, que existe uma hierarquia. Não tem hierarquia, apenas organização. E só um detalhe, não é perpétuo. O mandato da mesa diretora é temporário. É a cada 6 meses, permitida uma única reeleição, podendo prorrogar-se por outra terceira ou quarta, se não houver candidato à ocupação desse cargo. Se não, havendo um candidato, daqui 1 ano, vamos supor assim, ou daqui 6 meses, é a cada 6 meses que ocorre a eleição da mesa diretora do Conselho Participativo. Se houver apenas um candidato na próxima, daqui a 6 meses, esse atual, ele pode concorrer. Então vai ter ele, que já é coordenador, e mais um que vai concorrer contra ele. Ele foi eleito e reconduzido. Perfeito. No terceiro período de mandato de 6 meses, ele já não poderá concorrer para aquele cargo. Ele poderá concorrer para um cargo alternativo. O coordenador poderá concorrer para secretário-geral, secretário adjunto, certo? E, respectivamente, o secretário-geral pode concorrer para coordenador, fazer a troca. Mas, havendo um candidato novo, ele vai concorrer com aquele novo e seja eleito aquele que melhor agradar o coletivo dos titulares presentes à reunião e ou suplentes em face de algum titular ausente que, então, assume o direito de voto. Então, resumindo, o coordenador não é chefe, mas ele também não é empregado. Exato. O secretário não é chefe, também não é empregado. E o adjunto menos ainda. E a relação entre eles não tem hierarquia também não. São funções administrativas diferenciadas, cada um que execute e cada um que fale por si e cada um que respeite o regimento e as regras que tem aquele pleno que foi definido. Gente, exatamente. Esse é o nosso bate-papo com a diversidade de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E aí eu gostaria de ouvir de você também. Você tem mais alguma dúvida? Né? Você tem dúvida sobre o que nós já falamos? Quer perguntar alguma coisa? Quer perguntar uma coisa com o Ítalo? Quer convidar o Ítalo para jantar? Ele está disponível. Né? É só você entrar em contato com a gente, entra no nosso canal, né? Pergunta, eu queria muito comer uma pizza com o Ítalo, então eu adoro comer pizza. Ele conhece umas pizzarias ótimas na Moca. Então a gente pode sair para comer uma pizza também. Mas bate papo com a gente, né? Leva esse vídeo para quem você acha que tem que levar, né? Comente, fale no aberto, no fechado. Estamos aqui para conversar com vocês no nosso bate-papo com a diversidade. Então, beijão para todas, todos e todes e até o próximo bate-papo com a diversidade. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade com todos vocês. Todos e todas. E todes. E todas.